que nós vivemos. Fala, Eric. Olá! Bom dia, pessoal. Bom dia, Wesley. Tudo bom? Só você para me fazer acordar cedo no sábado. Cedo. Ô, Eric, você já pensou que a gente nunca fez nenhuma live juntos? Cara, na verdade a gente fez no meu Instagram, lá da sua casa nos Estados Unidos. A gente fez uma, mas eu acho que você não ficou sabendo que era ao vivo. Não, não fiquei sabendo. Mas live assim, no meio da pandemia, uma live assim, tipo, Não convidado, fizemos. não fizemos. Sabe Não por quê? fizemos. Por Vou dizer quê? por quê. Eu não estava preparado para fazer uma live com você. É? Por quê? Porque, cara, olha como eu estou agora. Muito mais Agora você bonito, tá barbudo, né? com brincos na orelha e tal, entendeu? Um óculos mais bonito. Então, assim, Ah, agora que você tá com brinco dos dois lados. então aqui uma argolinha, Gostei, sacou? gostei, gostei. Agora eu tô muito mais bonito, né? Ou seja, não vou passar mais vergonha de falar com você, porque você é um deus grego Ah, ruivo para, que nasceu na. para. Para. Eu tô um deus grego uns 10 quilos maior, né? Uns Mas 7 talvez. Você foi a única pessoa que eu conheci que emagreceu na pandemia. Esse curso, quando que sai? foi? Quando é que sai esse curso Esse cu- especial da Depois é que eu neurociência? vou dar aula de genética. Isso aí é genética. É, né? Mas, cara, muito bom ter aqui. Eu tava com saudade de você. Você sabe que eu tenho um carinho enorme aí por você, pelo seu marido, né? São pessoas especiais. E nada melhor, ninguém melhor do que trazer você aqui para falar sobre criatividade. Então a gente vai traçar aí essa para a galera meio que se ligar no que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre os setups da criatividade, né? Porque a gente costuma estudar criatividade, ou falar de criatividade, de uma perspectiva muito na frente, assim, né? Tipo, precisamos ter ideias criativas. Então hoje a gente vai falar de como criar um cenário criativo, um ambiente onde a criatividade possa ser cultivada, como se posicionar e criar esse ambiente na empresa e, por fim, os 5 passos aí que a gente estuda sobre como o teu cérebro se relaciona com a coisa criativa. Então, vai ser esses 3 tópicos aí. E, Eric, para a gente começar, parece uma coisa interessante, né? Não, eu tô ansiosíssimo para aprender tudo isso aí que você vai ensinar pra gente. Não, quem vai ensinar é você. Eu vou só guiar a conversa aqui, meu filho. Entendi. Eric, você se considera uma pessoa criativa? Cara, considero. Eu preciso considerar, porque senão eu não teria pago muitas das minhas contas, né? Então, sim, eu sempre trabalhei com criatividade. É, sim, acho que sim. E você se considera uma pessoa criativa? Pra caralho, muito. Muito, Eu, né? eu consigo. Eu acho que nós dois temos isso em comum, né? Que a gente gosta de resolver o problema colocando um sorvete em cima dele, né? Tipo assim, pô, tem um problema para resolver. Não é só resolver o problema, é tipo assim, enfeitar na resolução. Eu tenho um E, professor de e entender filosofia. muito bem o problema, eu acho, né? Eu acho que isso Aham. é um processo que a gente já falou muito sobre isso, né? De Faz entender, parte da saber do que você está capacidade falando. criativa, né? Imagina só, um professor meu de filosofia falou uma parada que na época eu achei super arrogante. Eu quero deixar claro aqui que entre arrogância e autoconfiança não passa um fio de cabelo, né? É, Que é, a- é tênue ali, né? Exatamente. E a arrogância é você se sentir melhor que o outro, né? Então o que eu vou falar não inclui essa parte, né? A gente não se sente melhor que o outro, portanto, eu não considero isso arrogância, eu considero isso autoconhecimento. Então, o professor meu de filosofia, ele estava treinando a gente para passar no vestibular. Eu tinha 16, 15 anos. Eu passei no vestibular com 16 a primeira vez. Daí, a gente lá fazendo feijão com arroz e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Professor, de novo isso aí, cara? Eu já aprendi isso. Isso aí todo mundo já sabe. Não vai cair tantas perguntas de filosofia no vestibular. Ele olhou assim para mim e falou, você acha que você já estudou o suficiente? Eu falei, já. Aí ele falou, para que você estudou o suficiente? Aí eu falei, estudei o suficiente para passar no vestibular. Aí ele falou, sua perspectiva é errada. Você não tem que estudar para passar no vestibular, você tem que estudar para humilhar o vestibular. Você não Olha. tem que entrar na sala, você não tem que entrar na sala com medo de passar ou não. Você tem que entrar na sala para você mostrar que você deu o seu melhor e que você zerou a prova, que você fez olhar para a Não era prova um e dizer, professor, era um treinador de futebol americano.
Você vai lá, você vai humilhar aquela prova. Eu matei na cara da prova, rasguei a prova. Mas vê só, no auge das. O cara é professor de filosofia, então eu não poderia simplesmente olhar para o cara e falar, sai daí, coach. Né? Eu não poderia, eu não poderia meter uma dessa no cara. Eu Ele queria estava saber ali no. o que que esse cara quer dizer com isso. Vamos desconstruir aqui isso. Se a gente entra numa sala que vai fazer alguma atividade, seja, se a gente entra num ambiente, a gente precisa ser criativo, com medo de ser ridículo, com medo, sabe, com essas inseguranças iniciais, a gente entrou com a perspectiva errada. Era isso que ele Total. queria dizer. E eu acho que a grande lição dele foi se prepare para... Não é preparar para passar. Passar no vestibular não é a meta dessa aprendizagem, sacou? A parada que você tem que entender é que você está estudando porque você vai se dotar de conhecimento suficiente para suprir a sua insegurança. Porque a resposta para a insegurança é o quê? É o conhecimento. E assim, isso é óbvio que eu tô falando que eu acho que eu entendi isso, né? Vai ver que o cara tá. Vai ver, ele estava falando de outra coisa. Mas é com essa. Mas o que importa é isso, né? Você É, aprendeu e mas eu, trouxe isso. eu realmente, cegamente, acho que ele quis dizer isso. Ele quis dizer assim, cara, conhecimento é que é a parada, não é tu passar no vestibular. Deixa Se ele estiver assistindo a gente, inclusive, pode tirar essa dúvida. Se manifeste aqui. E, cara, e aí vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre ser ridículo. Por quê? Porque aí a gente já começa a falar sobre criando ambiente de criatividade, tá? Eu adoro o Márcio Balas porque ele ensina uma parada que eu acho que todo mundo deveria... Eu sempre falo isso para todo mundo. A gente deveria aprender desde criança a gerir finanças, certo? A gente deveria aprender a nadar e a gente deveria aprender a improvisar. Desde criança? Desde criança. Por quê? Acho que, pra mim, agora, eu acho que já tá um pouco tarde. Mas desde Não, criança. não tá tarde. Tô falando assim, sempre tem tempo da gente aprender. Mas se você Mas desde aprender, criança já não deu mais. mas se você aprender a improvisar desde criança, vamos desconstruir o que é improviso, tá? Você chega num ambiente onde você precisa se posicionar, Eric. E aí você tem medo de se posicionar porque você é um mamífero e você tem medo da aprovação social, certo? Como é que tu vai vencer esse teu medo? Tu vai vencer esse teu medo com técnicas do teu medo para frente ou é se conhecendo e sabendo por que que tu tem esse medo? Eu O já que é que usei as você duas acha? coisas, sabia? Qual, E a segunda é muito qual melhor. foi a mais A segunda é muito eficiente? melhor. Com certeza a segunda. A segunda. Só que você sabe que eu acho que eu usei por muito tempo a primeira, porque era a única coisa que eu tinha. Também não sabia. E eu acho que são duas coisas que é importante você saber. Entende? São duas coisas importantes. É importante você saber lidar. Eu acho que improvisar tem muito com saber lidar também com o momento que você não está Uhum, preparado. Né? exatamente, Então, eu acho que exatamente. faz parte de saber improvisar. Só que existe aí uma linha tênue entre improvisar e fingir. Entende? Então, isso é Uhum, muito importante de se perfeito, observar. perfeito, Né? perfeito. Mas Então, veja só, me responda uma coisa. Se você entra numa sala e você conhece de onde vem o seu medo e você sabe reagir diferente, você não vai controlar o seu medo. A gente não. Por isso que eu falo, Eric, eu não acredito em inteligência emocional. Eu acredito em emoções inteligentes. Por quê? Porque você não controla os seus hormônios. A não ser que você use químicos, né? A não ser que você use remédios para controlar o hormônio. Mas no dia a dia, uma emoção que você sinta. Você gostou dos químicos? Eu não entendi sua risada aí. não, eu tô lembrando da minha terapeuta. Ela fala isso pra mim, eu falo, nossa, mas eu quero controlar. Ela falou, reação você não controla, você só reage. Então você tem que Exato. controlar você pode controlar o ambiente, você pode controlar outras coisas, a sua reação A não. forma você pode A controlar forma, a exato. forma que você reage. Então, você sentiu, você secretou cortisol, hormônio de estresse, você está estressado. Você não controla isso. Agora, você vai bater na cara da pessoa. Dá vontade. Mas você controla isso. Esse exemplo é maravilhoso porque todo mundo sente essa vontade na hora da raiva, né? Então, a mesma coisa é improviso. Você vai ter medo. Mas aí a técnica do improviso chega e aí você consegue lidar diferente com aquela situação, você consegue até brilhar. É aí que mora, né, o brilho. Você vai assistir um show do Márcio Balas,
ele começa a gaguejar, começa a não sei o que, daqui a pouco ele solta uma que ele ganha a plateia inteira. Por quê? Porque é o brilho do improviso. O brilho do improviso é esse ice cream, eu falo inglês, desculpe, sorry. É esse sorvete que você põe no problema, sabe? Tipo assim, cara, não é só resolver. Lembra do professor de filosofia? Não é só resolver o problema, não é só passar no vestibular. É humilhar o problema. E a gente humilha o problema no preparo, estando preparado. E aí a gente entra numa camada que é delicadíssima e é um dos motivos que eu escolhi você para fazer essa live hoje e não outra pessoa. Cara, se a gente quer ser criativo, o que é inovação? Inovação é uma resposta para uma necessidade. Você olha um problema, né? Tem uma necessidade ali. Porra, Eric, você tá levando muito peso nas costas, cara. Essa mochila aí tá te dando dores na coluna, tá te fazendo sentir dor na coluna. É um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Aí, essa pergunta gera inovação. Como eu resolvo o problema do peso do Eric? Aí eu falo, cara, vou botar rodinhas numa mala para ele levar. Ou então eu vou botar, como a Samsonite fez, vou botar esse peso nos conectado aos pontos de shiatsu, porque quanto maior o peso, maior o relaxamento ali nas costas do Eric e tal. E aí se dá a criatividade. Mas vamos pegar essas ideias criativas e vamos entrar dentro delas. Porque todas as palestras e cursos de criatividade que existem no Brasil, eu pesquisei muito, porque eu dou uma palestra de inovação, foi assim que a gente se conheceu, eu vejo que são técnicas que é tipo assim, de um time para frente. Eles não tratam das pessoas, né? E aí é que está o grande lance que eu quero diferenciar o nosso conteúdo hoje. Das pessoas. Quem são as pessoas? Quais são os ambientes que criam, que respiram criatividade? E aí os dados de Harvard, eu estou lendo aqui, estou na minha frente aqui com um PDF da Harvard Business Review e da Forbes também, que a gente trocou essa ideia mais cedo, que falam sobre a optimização da criatividade através de pessoas diversas. Eu vou iniciar este quesito te perguntando, você é um cara que já transladou aí, que andou em bolhas diferentes, né? E como é que você se sentiu inicialmente iniciando a sua carreira? Como é que você sente em ambientes que não são diversos? Pela tua perspectiva, óbvio que a gente está coletando essa informação da tua bolha e a gente pode dar um glimpse aí de dados de Harvard. Mas como é, Eric, viver a tua pele em ambientes que não são criativos? Por que você considera esse ambiente criativo ou não? Dessa perspectiva de Cara, diversidade. na verdade, assim, eu realmente permeei aí, eu já tive agência de publicidade, trabalhando na TV, trabalhando, enfim, trabalhando em produções próprias e tal. E realmente, quando. Eu não estava preparado para essa pergunta, porque não é uma constante, na verdade. Né? No Brasil, a gente Uhum. não tem, não existe essa conversa, exceto há pouco tempo, não existe essa conversa sobre diversidade. Né? Aqui a Uhum. gente ainda pensa na diversidade como uma forma de fazer caridade ou de ajudar o mundo e de tudo mais. Só que as pessoas ainda não pararam para entender que as empresas diversas, e eu digo diversas em todos os aspectos, elas são mais criativas, são mais diversas. Por quê? Porque se você. Tem eu que penso X, Y, Z, tem você que pensa outros três caracteres que não me vieram agora à mente, a gente troca e forma mais palavras, forma mais expressões. Então, agora você perguntando da minha experiência, as melhores experiências que eu tive foram justamente em times que eu tive a oportunidade de montar, que são dessa forma. E agora, mais Uhum. recentemente, no Shark, a gente tem uma equipe totalmente diversa na produção também. Então, isso ajuda a gente, dá um pouco mais de liberdade para a gente encontrar soluções. Isso é bem legal. Cara, eu vou complementar o teu pensamento, por quê? Porque eu já estive em situações com você mesmo, pessoalmente, em ambientes que tinham dois tipos de cultura, né? E eu já participei disso. Vamos lá. Quando a galera, vê só que louco isso, por isso que esse papo é massa. Quando a gente fala assim, porra, Vale do Silício é um lugar super diverso. O Vale do Silício é um lugar super criativo, tecnologia, etc.
E aí vamos pegar a minha experiência de novo. Pô, o mercado financeiro é muito engessado. O mercado financeiro é mais do mesmo. Tipo, porra, o mercado financeiro, então a galera se mata de trabalhar. É difícil ter ideia criativa. A gente sabe disso. Eu estou falando alguma coisa que seja estranha para você? Eu estou falando alguma Não, coisa de que você jeito nenhum. discorde? São dados, está aqui na minha frente, né? Uhum. Criatividade. Vamos falar agora das pessoas que estão por trás desses lugares, que eu acho que ninguém fala sobre isso, né? A gente pode mencionar aqui, olha ali, São Francisco é a capital de quê, Eric? Do Você sabe? dinheiro, da tecnologia, do silício, E do que do, mais? do- da criatividade. Dos gays. Você sabia Ah, dos disso? No gays. mundo. É que eu Você acho que sabia São Paulo é disso? mais gay do que São Francisco, né? Mas aí Você é uma sabia outra que conversa. você sabia, não estamos prontos para essa conversa, né? Você sabia que Ih, travou, Wesley. Aqui eu eu... falei, eu falei que nós não estamos prontos para essa conversa, como você fala no Twitter. Mas você sabia que o Facebook, por exemplo, coloca na parada gay de São Francisco, coloca um camarote para todos os funcionários irem ao camarote, etc. Qualquer empresa que você conhece que faz isso aqui no Brasil. eu acho que nenhuma. Eu acredito que nenhuma. Eu não tenho certeza porque eu não fui verificar essa informação, mas acredito que nenhuma. Você sabia que nos Estados Unidos só 11% da população é preta? E por que que eles têm tanta voz? E por que que eles são tão expressivos? Você sabia que no Facebook a gente tinha meta para contratar pessoas pretas, pessoas de países diferentes, gays? Por que que eu estou falando tudo isso, Eric? Uma coisa não está separada da outra. Não é uma teoria observacional. Por quê? Lugares criativos exigem pessoas diversas. Né? Os dados de Harvard e da Forbes que a gente teve acesso aqui antes da nossa conversa apontam justamente para esse lado. Onde existe um número de pensamentos diversos, ou seja, histórias de vidas diferentes, pessoas que são influenciadas com culturas de formas diferentes, mesmo que você viva no mesmo prédio que eu, você vai ser tratado de uma forma diferente da minha. Porque nossa genética é diferente. Né? Eu acho que Então, você quando pegou a num gente ponto muito senta numa legal. sala. Acho que você pegou num ponto muito legal, que é justamente isso, né? O que faz o ser humano ser único é justamente essa trajetória, o que acontece em volta dele, e é o que forma o ponto de vista. Por isso que a gente diz, o ponto Uhum. de vista é único. E aí, se você quer vender para clientes que têm pontos de vistas diferentes, você precisa ter o máximo possível de pontos de vista para poder encontrar soluções. Porque a Perfeito. solução que eu vou pensar, eu sou branco, eu tenho uma série de facilidades. Então, assim, se eu for pensar sozinho num produto X, ele vai só atender pessoas como eu. Não vai atender mais de 50% da população do Brasil. Entende? Então, assim, e aí Uhum. vai para Uhum. outros, isso só na questão racial, mas aí tem uma série de camadas e de pessoas diferentes. Por isso que essas grandes empresas têm essas metas, né, de contratar pessoas Uhum. diversas, para que, Exato, exato. principalmente empresas globais, né, empresas que querem vender para o mundo inteiro. Agora, olha que louco, Eric. Tô falando isso. Vamos pegar a neurociência aqui para explicar a diversidade. Se colocarmos eu e você olhando para um ponto, e esse ponto tem uma tela, e essa tela nos causa uma experiência. É um cachorro pegando uma bola no ar. O meu cérebro e o teu, devido a questões genéticas e sociais, vão ler e interpretar aquele ato absolutamente diferente. Aí é que está o grande lance de diferenciação. Mesmo se eu nasci numa circunstância social diferente da tua, a minha perspectiva vai ser muito diferente da sua. Mas se eu nasci no âmbito social, ela vai ser apenas ligeiramente. O que isso quer dizer? Se você replica pessoas que nasceram em ambientes similares para experimentar algo e tornar esse algo vendível, produtificar, eles vão seguir os mesmos padrões de decisão. Porque a decisão ela é feita por uma combinação de memórias. Quer ver que louco? Intuição. Sabe intuição que fala gut feeling, né? Tipo, o Uhum. feeling das suas tripas ali. Você sabe como é que funciona a intuição? A intuição é literalmente causa um desconforto nas suas tripas. É literal isso.
Por quê? O seu intestino está conectado ao teu cérebro, né? A ciência sugere que o intestino, inclusive, é o segundo cérebro. Por diversas Ó, questões. isso é verdade, isso é verdade. E às vezes a gente pensa que é gases, na verdade, é intuição, né? Os dois. Os dois. Mas vê só. É... Pensa o seguinte, tu teve uma ideia, o problema chegou e tu falou, caralho, o que é que eu vou fazer? Daí tu reagiu rápido. Aí alguém olhou pra você e falou, porra, cara, tu reagiu com instinto, cara, como é que tu fez isso? Aí tu fala, cara, eu senti e foi. O que que é isso? O que que é intuição? Olha que foda. Intuição é o teu subconsciente pegando memórias e entendendo o teu padrão de decisão. E falando assim, de acordo com o passado, Eric, quando alguma coisa similar aconteceu, você decidiu para esse lado. Só que o teu cérebro se esforça tanto para tangibilizar esse padrão que você começa a sentir o teu estômago embrulhando, cara. Olha que viagem isso. E aí, se você for uma pessoa criativa que deixou o flow, que é o que a gente vai falar no final da live, como é que deixa esse flow fluir, né, o processo. Se você for essa pessoa, aí você reage rápido. Pá, pá, pá. Ou seja, lembra quando a gente ficava tirando onda um com o outro, que tu dava uma resposta sarcástica, eu dava outra por cima, tu dava outra por cima, era um loop infinito. Pô, isso acontece porque a gente usa a intuição. Tu manda uma em mim, a galera, aí a minha intuição me força, eu vou lá e deixo ir, até, tipo assim, ou a gente ri todo mundo de uma vez, ou alguém soltar uma muito ruim e alguém falar, tipo, essa aí não foi boa, não. Aí Você tu sabe vai. que. Não, isso é muito legal. Só que a gente jogava de uma maneira bem aberta, né? Meio natural. Sabe que tem um jogo que eu aprendi, se não me engano, foi com o Márcio Balas. Eu não tenho certeza se foi com ele, mas eu sei que é alguém ali daquele grupo dos Barbixas, que é o jogo de perguntas. Que é você. E isso é muito legal se você usar em empresas e tudo mais, que é justamente isso. Você conversa com a pessoa só fazendo perguntas. Então você Aham. não pode. Vamos. Você tem coragem de jogar comigo, Wesley? Vamos tentar, manda aí. É só para Ih, perguntar, não precisa errou! perguntar Perdeu! também. Perdeu! Já perdeu! Você tinha que ter respondido com uma pergunta. Porra, me prepara primeiro, né, caralho? Então, o mundo não espera. Já fica a primeira lição. E já fica a lição de diversidade Vamos aí, lá. né? Nasceu, fudeu. Wesley, você está pronto para começar? Você está? Você travou, Eric? Você está travado, Eric? Você ainda está travado? Tá rodando aqui. Enquanto o Eric não volta, vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui embaixo, ó, nessa caixinha de baixo aqui, tá? Que daqui a pouco eu vou começar a abrir. Só para vocês que estão acompanhando, a gente está falando sobre criatividade, a gente está fazendo um resumo sobre diversidade agora. Depois a gente vai falar um pouco como vocês podem se posicionar dentro da empresa de vocês e a gente vai seguir um padrão de fluxo de 5 estágios de como você implementa a criatividade, tá? Dentro de um ambiente. Então, deixa eu chamar o Eric aqui de novo, ele caiu por questões técnicas, internet. Tá? Então, eu queria saber de vocês aqui, enquanto o Eric não volta. Voltou, Estamos Eric? de Voltou? volta. Eric, você voltou? Eu te desafiei e você me derrubou da sua live. Ah, você perdeu agora, tá vendo? Eu fiz uma pergunta, você me respondeu com a resposta. Ótimo, tá 1-1. Mas e agora, você pode jogar, Wesley? Você consegue? Sua internet vai deixar? Conseguiu o quê? Não entendi o que você falou agora, travou de novo. Isso foi uma afirmação. Você tinha que falar assim, ué, travou de novo? Não, não foi um tom de pergunta, não? Não foi um tom de pergunta, não, que eu fiz? Não é só o tom, tem que fazer a pergunta. Esse joguinho é muito legal de fazer em grupo, porque ele desafia. Você não acha, Wesley, que esse joguinho desafia o senso de improvisação? Eu não sei o que você acha. Pode pensar assim Olha, por eu muito acho, você não tempo? acha importante ver o que as pessoas acham? A conexão Você tá não acha que a Você sua acha que a internet conexão está tá ajudando atrapalhando a esse gente a jogar o jogo? jogo das perguntas? Será que é a minha? Você Eu vou não acha que colocar. você deveria mudar de cômodo da sua casa? Olha aqui, a Nina Esse fez uma melhor. pergunta aqui agora. Você está vendo a pergunta da Nina aí embaixo? Tô vendo. Qualquer pessoa pode aprender improviso ou ser criativo? Olha, eu acho que algumas pessoas não, mas eu acho que a maioria sim. Quando eu digo algumas pessoas,
Eu acho que Bolsonaro, por exemplo, não consegue. No entanto, eu acho que a maioria das pessoas que, por exemplo, eu acho que a pessoa não consegue se ela for negacionista científico, porque precisa entender e precisa gostar um pouco de ciência para ser criativo. Eu acho que precisa entender de onde vem a criatividade para poder se abrir à criatividade. Por isso que eu acho que algumas pessoas não podem, mas quem tiver disposto pode sim. Eu, complementando o teu pensamento, eu até gravei um podcast falando que criatividade é genética, você sabia? Olha que louco isso. Algumas pessoas têm predisposição genética para ser criativo, e aí também a boa notícia é que quem não tem consegue desenvolver. Como se fosse um instrumento, sabe? Uma língua nova que você vai aprender, você consegue se relacionar muito bem com isso. Mas, na minha perspectiva, eu vejo que você tem que se perguntar, para que você quer ser criativo? Porque muitas vezes a galera fala, tem que ser líder, tem que criar, tem que ser criativo. Pô, e se você tem uma... Eu vou fazer uma coisa audaciosa aqui agora. Muita gente, Eric, chega para mim e fala o seguinte, quando eu falo para elas, pô, tu tem que causar bem-estar, teu emprego é uma merda, tua vida tem que melhorar. A galera olha para mim e fala, quem é você para dizer se eu sou feliz ou não? Eu adoro quando as pessoas me desafiam dessa forma. Por quê? Porque felicidade é um composto químico. Né? Felicidade é um composto químico, não é linear, não é um final. Né? Felicidade é que agora, você está triste falando comigo aqui agora? Eu tô Não, super tô feliz de bem. falar com você. Aí desligou aqui, eu já vou ter que cozinhar. Aí eu vou ser feliz. Eu acabei de chegar um casal de amigos meus, eu não gosto muito deles aqui. Aí, tipo, eu vou ter que lidar com cortisol. Entendeu? Então, então felicidade não é linear. Sacou? Então a gente tem como saber se o outro é feliz ou não. É só olhar as atividades que esses hormônios são secretados, são estimulados, e olhar a vida da pessoa. E aí você faz a avaliação rápida. Essa pessoa, a maior parte do tempo, secreta mais cortisol, por exemplo, do que os neurotransmissores de felicidade. Então a mesma coisa com criatividade. Né? Tipo, criatividade para mim é você decidindo que você quer ser criativo, que você realmente vai utilizar a criatividade. Na minha visão, eu só contrato pessoas que têm um senso criativo. Porque não funciona. Imagina uma pessoa do seu lado que o pensamento dela é extremamente linear. Porque eu acredito que a criatividade traz, acima de tudo, um pensamento que é fragmentado. E sabe como é que se diz fragmento do pensamento em grego? Como? Esquizofrenia. Olha Então, que o que eu quero... doideira. pois é, fiquei até arrepiado aqui Literalmente. agora, literalmente. Então, sabe o que eu quero dizer com isso? Os esquizofrênicos, eles têm uma percepção de realidade do mundo ampliada. É por isso que eles surtam. Sabe quando eles estão falando alto, eles não estão falando sozinhos. Eles estão acessando uma memória que eles estão ouvindo até a voz daquela memória. Eles estão falando com eles mesmos. Então, o nosso cérebro ele não aguenta esse padrão de realidade que o esquizofrênico tem e ele meio que surta. Aí vem os surtos esquizofrênicos. Então, veja só como a criatividade ela é complexa. Como a gente consegue acessar esse tipo de sensação sem precisar do surto esquizofrênico? A gente consegue acessar colocando o nosso cérebro à nossa disposição. E aí começa de novo da diversidade, cara. Imagina, olha que rico, que papo rico. Imagina o Roda Viva, sacou? Ao invés daqueles jornalistas ali, a gente põe um indígena brasileiro, a gente põe alguém do Tibete, a gente põe uma pessoa da Índia para fazer perguntas, não é nem para dar respostas. Olha a riqueza do diálogo, porque cada um tem a sua religião, as suas crenças, as suas vivências. Eles vão provocar. Para mim, Eric, o segredo da criatividade é a pergunta bem feita. Para mim é isso. Toda vez que eu falo com a Sofia, a minha filha, eu sempre falo para ela. É uma coisa até que eu aprendi com algum gênio assim, da humanidade, porque ele falava que toda vez que ele chegava em casa, a mãe dele Algum gênio perguntava. da humanidade? Algum dos que você É, conheceu? algum desses meus amigos aí. algum, algum que estudou comigo em Harvard? É. Mas tem um deles que falava assim, toda vez que eu chegava em casa, minha mãe me perguntava, que pergunta inteligente você fez hoje? E, cara, você entende que a pergunta, ela precisa ser melhor cuidada do que a resposta que você vai dar? Para pensar um pouco nisso. Se eu quero te fazer uma pergunta, você fala assim, e aí, Eric, tudo bem? Tô bem. Não Eric, sei, você acha que eu tô bem? não sei, você está bem? O que é estar bem para você?
É o mesmo que você, será? É o mesmo que você será? Isso é uma roubada, você roubou. Eu Você fez uma inovei. afirmação e assinou com será. Eu Perdeu. inovei. Não, eu inovei. Então, Oh, mas faz muito sentido isso que você falou. Não que as outras coisas não fizessem. Mas eu acho que pegando esses dois extremos, né, que você falou, a linearidade e a pessoa esquizofrênica. Eu nunca tinha feito essa relação das questões mentais, mas faz muito sentido. E eu não sei se é encontrar um meio termo, mas eu acho que, principalmente para a pessoa linear, é justamente quando a gente fala de diversidade, não só de pessoas, né? Tem uma diversidade de pensamentos. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. Sobre aquela vozinha que fica pequenininha lá dentro, no esquizofrênico é alta. Na sua fica pequenininha lá dentro. Tenta ouvir mais, tenta não se sentir ridículo, sabe? Tenta se. Eu acho que é isso. Eu acho que o não se sentir ridículo é importante para a criatividade. Mesmo que você esteja meio que sendo. eu concordo perfeitamente, eu até falo isso de uma maneira diferente. Eu falo assim, você tem que se sentir confortável com o ridículo. Né? Eu acho que esse conforto de você, foda-se o que o outro está pensando, tem uma meta, tem um objetivo para chegar, e eu vou chegar nele no matter what, não importa o que aconteça. Sacou? Mas imagina só, Eric, se eu te perguntar tá tudo bem, o dia a dia vai te fazer responder, tá, e aí você? Agora, se eu te perguntar assim, cara, e aí, como é que você tem se sentido? Ali, você falou, ele está sendo cirúrgico demais. Eu preciso dar uma resposta mais satisfatória do que, bem, e você? Sacou? E, Porque ali e, tu. e aí tem. Isso é isso, porque se você não quiser ouvir, você tem que perguntar de uma forma mais sutil. É, Né? pois é, exatamente. Agora, alguém está perguntando ali o que está queimando aqui atrás. O que você acha que está queimando aqui atrás, Eric? Dá para ver? Queimando? É, Não, não vejo. não? Tem o quê? É um incensozinho. Toda Ah, vez um que eu. incenso. Você Eu estava queimo. meditando antes de entrar? Não, eu não medito, não, mas eu gosto do cheiro do incenso. Me faz bem, sem resina. É um bom motivo para acender um incenso, né? O cheiro, né? É o O único cheiro para mim. é um motivo excelente. Não, a galera Acho que vem até aqui com. por isso deve ser. Eu não tinha pensado por esse lado. Deve ser por isso que existem incensos com cheiros totalmente diferentes, com vários cheiros. Exatamente. Mas por que que as pessoas vinculam sempre o incenso à meditação? Não seria porque os meditadores, as pessoas que meditam, sempre acendem incenso? Será que é porque a gente não consegue ter mais de uma resposta para a mesma pergunta? Quantas respostas tem para essa, por exemplo? Você consegue me ajudar? Que ajuda você quer? O que você pode fazer por mim? Depende do que você precisa. Ah, perdi. Ah! 2-1. Tem uma pergunta aqui, ó. A criatividade natural e espontânea ou é possível desenvolver em quem acredita não possuí-la? A gente falou um pouco sobre isso. O que é que você acha, Eric? Olha, que ela falou a criatividade espontânea. Eu acho que se você não se sente criativo, é, Não, eu ela acho que falou tem assim, ela está perguntando se a quem acha criatividade que é não é natural e criativo, ela não espontânea. perguntou? Ela fala assim, a criatividade é algo natural e espontâneo? É possível desenvolver isso? Ah, com certeza. Eu acho que com certeza. É Uhum, aquilo. Se você costuma andar por um caminho, começa a fazer caminhos diferentes para onde você vai. Se uhum, você anda numa rua, em São Paulo é um negócio muito doido, porque cada vez que você presta atenção numa rua, tem um prédio que você nunca observou. Então observe os prédios. Isso já vai abrir a sua mão, a sua mente para a criatividade, sabe? uhum. Então, Caralho, você e falou um isso negócio que eu aprendi no teatro, cara. Tá ligado que eu fiz faculdade de teatro, né? Artes não cênicas. Foi a sabia primeira não. faculdade que eu fiz. Fiz muito teatro também. E aí, cara, o professor falou assim, a galera tava com essa vibe aí de, professor, a gente quer montar um roteiro sobre, tipo, Nelson Rodrigues, assim, a vida como ela é. Ele falou assim, e a gente, pô, tá com dificuldade, tal, não sei o quê, porque a gente mora na periferia e todas as coisas que a gente tá escrevendo, tipo, são coisas dos nossos bairros e tal, não tá dando match. Aí o professor falou assim, como é que vocês vêm, chegam na faculdade? Falou, eu pego um ônibus, eu venho de bicicleta, eu venho a pé, e qual o caminho que vocês fazem? Aí descrevemos o caminho para ele e falou assim, é sempre o mesmo caminho? É. Falou,
pega ruas diferentes. Por uma semana, pegue uma rua diferente. Sempre que entrar numa rua, escolha outra, escolha outra, escolha outra. Eric, a gente nem precisou mais falar com ele. A gente chegou no sábado de manhã, falou, caralho. E aí ele falou outra coisa. Preste atenção nas cores das portas das casas, como as janelas são, como as casas são diferentes umas das outras. Porque na periferia, tipo, o cara ganha, sei lá, 3 mil, a outra ganha 1.000, e aí é uma casa super humildaça, e a outra casa já tem um azulejo na porta, com garagem, já tem carro. E a gente foi observando isso. Cara, que coisa louca, assim, só de observar. Então, na minha visão, como a própria ciência sugere, né, a criatividade, ela é genética. Algumas pessoas nascem com predisposição, mas ela também é desenvolvível. Né? Você consegue desenvolver. É uma habilidade. E o Eric acabou de me lembrar uma das coisas que mais me deu perspectiva criativa. E olha, que você falando, eu me senti meio que diagnosticado, porque a gente sempre fala muito isso, né? Pô, você nasce criativo, eu acho que você pode nascer com alguns atributos que vão te deixando criativo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito perdida. Toda vez que eu vou, naturalmente, sempre. Se eu vou para um lugar, eu nunca consigo ir pelo mesmo caminho. Eu preciso do Google Maps. Então, assim, isso é um problema em alguns aspectos para mim. Eu não consigo andar na rua e não ver, sabe, não ficar olhando nas coisas. Se eu entro numa loja, a hora que eu saio, eu não sei para que lado eu estava indo. Isso é meio que uma deficiência minha. Então, meio que naturalmente, isso foi me tornando uma pessoa criativa. Então, assim, e aí a gente usa aquilo, né? Então, você pode provocar em momentos diferentes isso em você para aguçar sua criatividade. Você acabou de me lembrar como o cérebro percebe o tempo, cara. E eu vou te falar uma parada que a gente viveu juntos, que foi meio assim. Quanto mais você cria rotina, mais o cérebro percebe o tempo como se fosse algo menor. Então você tem a sensação de que o tempo passou muito rápido. Quanto mais coisas novas você faz durante a tua semana, mais o tempo passa devagar. Por quê? Porque ele vai acumulando memórias novas. Então ele vai se relacionando com aquelas memórias e vai espaçando. E aí você fala, caramba, quantas coisas eu fiz, olha só, ainda são 4 da tarde. E esse lance de se perder, de não ter mapa, etc., é isso, né? Porque tu tá buscando, peraí, eu não tô com um mapa aqui, eu não tô com a rotina, para onde eu vou? A gente fez isso no primeiro dia que você chegou na Califórnia. A gente foi para um bar no meio do nada e a gente até fechou o bar. A gente bebeu até um horário lá que fechou o bar. E assim, foi uma parada totalmente vale lembrar inusitada. Que nos Estados Unidos tudo fecha meia-noite. 1h da manhã. 1h da manhã, fechou o bar. Não foi de manhã também. Mas, cara, você lembra que a gente tava no fluxo ali, daqui a pouco falou, a gente até tirou onda assim, pô, já vai fechar? Aí quando a gente olhou, a hora passou assim, a gente nem sentiu, sacou? Parece, por quê? Porque a gente perdeu noção do tempo fazendo uma coisa que não estava no script, porque a gente estava indo para casa. Foi depois da palestra que eu tinha feito lá na Starts, a gente foi para casa, aí você falou, cara, vamos parar aqui? Tava parado no semáforo, assim, a gente desceu, finalizou a corrida e entrou no bar. Então, assim, essas coisas aguçam a criatividade porque não tem roteiro. Só que é engraçado, e a gente já vai entrar no assunto final aqui, porque a gente só tem mais uns 20 minutinhos, né? Mas e responder essas perguntas já? Pra galera. Ué, eu tô cheio de coisa pra falar aqui, de diversidade. Então fala, você quer falar de alguma coisa? Não, termina seu raciocínio, eu gostaria de dar uma passando sobre algumas coisas. Cara, não, tem mais coisa aqui, tá na minha frente para nos perder. Mas o lance, cara, de criatividade é que, apesar de que ela é intuitiva, ela não requer roteiros, existe um processo para você extrair essa intuição do teu cérebro. Sacou? Que é o que a gente vai falar bem no final para encerrar essa live. Existe um passo a passo para você falar para o teu cérebro. Tá, esse ambiente é para você ter a ideia, esse ambiente é para executar a ideia, esse ambiente é para botar os pontos nos is, sacou? Que é onde entra a parte da disciplina. Exato, exatamente. Mas um ponto, na verdade, não é nem nada extenso, mas principalmente sobre diversidade, quando a gente fala em ter pessoas diversas na nossa equipe. Uhum. A gente tem, eu não tenho certeza se é 18% ou 19%, mas tem esse estudo
acho que é de Harvard, não sei, que mostra que empresas diversas têm 19% mais de lucro. Vi aqui, 19% mais de lucro do que as Uhum, outras. E uhum. aí é muito fácil você convencer um executivo de que, pô, ótimo, contrata todo tipo de gente, vamos lucrar mais. E esse pensamento, ele é errado, ele começa errado. Por quê? Pode crer. Primeiro, quando você abrir para a diversidade na sua empresa, não é simplesmente estar disposto a contratar. Eu vou dar um exemplo bem drástico. Pessoas trans no Brasil, por exemplo. Se você, Uhum. é muito importante hoje numa equipe você ter uma pessoa trans. É essencial, na verdade. Pelo momento que a gente vive no mundo, pelas questões que são levantadas. Você sabe, Wesley, qual é a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil trinta e hoje? cinco anos. 35 anos. Enquanto de uma pessoa não trans é de 70 a 78, dependendo do sexo. Uhum. Então, isso é muito grave. E aí você fala assim, mas se chegar uma pessoa trans na minha empresa falando inglês, com curso superior, eu vou contratar. Só que essa pessoa, ela não tem esse acesso. Então, assim, é importante para que você lucre com a diversidade, que você invista nela também. Você não está fazendo Uhum. um favor para a sociedade, entende? Você está Exato. fazendo parte dela, Tem uma entende? E provocação para te lucrando com fazer. isso. Provoque. Os dados mostram que times mais diversos são mais criativos, dão mais resultados, né? Tipo, isso é comprovado, né? Mesmo assim, mercados como o mercado financeiro tem um tradicional padrão de contratação que vem daquela universidade, que mora naqueles bairros, que tem este tipo de cor, que se veste dessa forma. E se não desse resultado? E se diversidade não desse resultado? Olha, se não desse resultado, ainda seria a coisa certa a fazer. Exatamente. Ainda Porque, seria a coisa certa a na fazer. minha visão, nós estamos lidando com pessoas e para pessoas. E aí é que está o grande ponto. Não é só a dificuldade, porque o contra-argumento da classe empreendedora é esse. Cara, mas dá resultado? Mas em Harvard fala isso. Mas, cara, mas a pergunta não é dar resultado. Você tem o dever moral de É contratar aquilo, né? pessoas Não diversas. pagar os impostos é muito mais lucrativo. Exatamente, é exatamente isso. Cara, você tem o Sim. dever moral, sabe? Tipo, eu fico. Por isso que eu falo muito para meus alunos, Eric, escolha empresas cujos valores dão match com os seus. É onde a sua carreira vai deslanchar. Porque se você for para um lugar que não check the boxes com seus valores, não vai rolar. Então, quer dizer, você chega num lugar onde você coloca. Eu tenho uma experiência, cara, desse jeito, com uma pessoa trans que eu coloquei para falar no evento e que eu fui. Ali, tentaram no final ali, antes da pessoa entrar no evento, tentaram meio que tirar. Ah, tem como eliminar esse quadro? Eu olhei para a pessoa e falei: tem como eliminar você da existência do planeta? Tá ligado? Tipo, que merda é essa? Sacou? Tipo, a gente não enxerga que diversidade não tá no marketing. Sabe? Diversidade é responsabilidade social, sacou? Tipo, se a gente tiver que. Você acabou de dar um exemplo. Se eu botar uma pessoa trans no meu time, e eu quero fazer isso, eu tenho consciência de que, como um ex-favelado, a propósito, que não é só me dar oportunidade. Vocês têm a moral, o dever, numa situação privilegiada, de me guiar também. Porque eu nasci fudido. Então, se você abrir a porta da sua casa para me dar comida, você vai ter que me ensinar a comer também. Porque você é um privilegiado. Eu não era privilegiado. Então, é isso que eu faço hoje na vida. Se eu enxergo que eu estou numa posição privilegiada e que a pessoa que eu vou contratar não vai necessariamente me dar tantos resultados, eu vou contratá-la, eu vou me estressar, eu vou dar um pouco mais de tempo, eu vou sim perder um pouco de dinheiro por isso, deixar de ganhar, aliás, um pouco mais, mas eu vou cuidar dela. Por quê? Aí entra outra coisa. A gente tem que fazer isso sem expectativa. Não tem essa de, mas ela vai se comprometer pelo resto da vida, igual o Messi fez com o Barcelona. Eu não quero saber se ela vai se comprometer. Eu estou fazendo o meu papel. Eu sou ateísta. Na minha cabeça, se eu morrer, eu deixo de existir. Mas mesmo assim, ser um bom ser humano e cuidar das pessoas é o meu dever. Independente do que vai acontecer comigo depois que eu morra. E eu acho que esse é o pensamento certo de diversidade. Traz resultado pra caralho. Você vai para o céu se você acredita em Deus? Vai.
mas é independente da expectativa, sacou? Eu tô terminando agora um livro acho que é Laila Saad, eu não lembro se é esse o nome, chama Eu e a Supremacia Branca. E ela fala muito sobre isso, né, sobre crenças e tudo mais, mas eu acho que a grande missão que a gente tem que ter na vida é ser um bom ancestral, né? É ser um bom ancestral, seja para os nossos filhos, seja para as pessoas e tudo mais, É. ser um bom ancestral. E é muito isso que você fala, eu acho que é muito responsabilidade, não é marketing, né? Eu falo até exaustivamente falando. Só que eu acho importante porque algumas pessoas só são pegas pela isca do lucro. Uhum. Existe uma bolha, não é um tipo de pessoas, mas é um grupo de pessoas que só consegue entender as coisas sob a visão de mercado. Isso prejudica muito a percepção. Né? Então, Uhum. fica difícil de explicar para essa pessoa que é importante pagar o imposto. Às vezes fica difícil. Então, você precisa jogar iscas. Olha, empresas lucram mais. E aí você vai dar as informações. Porque eu acho que isso faz parte também do nosso conteúdo, que são estratégias para levar a A diversidade para nós. narrativa, o storytelling, a Exatamente. narrativa. E por falar nisso, Exatamente. vamos falar do posicionamento, portanto, que é um tópico super interessante, né? Como Wesley, entendi, Eric, entendi que criatividade começa com pessoas diversas para no processo de ideação fazerem as perguntas diferentes que vão levar a respostas criativas e aí em conjunto a gente forma uma ideia que não é nem a primeira nem a segunda. Olha só, como é que você se posiciona? Eric, eu vou falar como eu fiz e seria legal você falar também da tua perspectiva. Como é que eu provoco diversidade nos ambientes que eu trabalho? Vamos supor, a Érica está fazendo a pergunta aí. É possível ser criativo em um ambiente onde não se tem autonomia? Ó, não, porque autonomia é o core da criatividade. Tem uma frase do William McKnight que eu Só abro se em for todas as criativo minhas dentro da sua palestras. cabeça, né? Para você mesmo. Eu abro o jogo de videogame e fica jogando sozinho. Mas tem uma frase do William McKnight, que é o CEO da 3M, né, que é a fabricante do post-it, que eu acho fodástica. A frase do cara é mais ou menos o seguinte: contrate pessoas boas e as deixem em paz. Então, se a gente. Olha isso aqui, ó. As visitas chegam na minha casa durante as minhas lives. Elas não respeitam meu horário de Olá, trabalho. e aí? Aqui, ó. Eu não bebo refrigerante. O Wesley só bebe água saborizada e gaseificada. É o neo-refrigerante. É o neo-refrigerante. Mas não tem açúcar, né? É o pós-refrigerante. Tipo assim, o cara Coca come uma Zero lasanha. também não O tem. cara, Não sei se você sabe. o cara come uma lasanha inteira e pede uma Coca Zero. Mas, cara, vê só. Então, o que é que eu faço para implementar esse posicionamento? O William McKnight fala isso, e eu acredito muito nisso, falava isso, né? Eu chegava nos ambientes e, cara, a gente tem que deixar as pessoas em paz. Então, não existe criatividade sem autonomia, porque você se sente preso, você fica, sabe, enclausulado, literalmente, ali naquele ambiente. Como é que você se posiciona com isso? A primeira dica que eu vou dar é essa. Você precisa de pessoas que pensam como você. Uma andorinha só não faz verão. Então, você precisa fortificar as suas ideias. Então, começa a falar com seus companheiros de trabalho, o que é que eles acham, como eles se sentem. Ali você monta um working group. Ou seja, pessoas que pensam como você pensa. Essas pessoas juntas devem ir para a segunda dica, pesquisar. Quais são os dados de uma empresa na minha área que eu posso, aí sim, como o Eric falou, ter uma narrativa convincente para que as pessoas entendam que diversidade e lucratividade estão lado a lado. E aí vocês, no terceiro passo, é se posicionar de uma forma analítica, com um passo a passo. Não dê o trabalho para as pessoas fazer, porque esse é o grande problema que a gente tem hoje no Brasil. A gente provoca o gestor, manda os artigos, esperando que ele faça. Ele não vai fazer. Ele vai querer bater meta porque ele vai querer comprar um barco. Ele vai querer comprar um duplex na Vila Nova Conceição. Ele vai querer viajar para Bali. Ele está preocupado com isso. É Então, esse cara que a gente só consegue atingir dizendo que lucra mais. Exatamente. E aí é que está o grande trunfo dessa lucratividade a mais. Você montou um working group, montou várias pessoas, divida atividades entre elas e apresente um plano pronto já com as pessoas que irão executar esse plano. Porque o trabalho do gestor vai ser tudo bem, não está tudo bem. É só isso o trabalho dele. E fica feio dizer não para uma situação tão bem modelada, tão bem montada,
cheia Com de várias impacto pessoas social, com várias envolvidas. pessoas envolvidas, fica feio para ele dizer não. Então, essas são as dicas ali rápidas que eu daria sobre como montar, como se posicionar dentro de um processo criativo e diverso. E você, Eric? Eu acho que o primeiro passo, eu vou dar dicas um pouco mais empíricas. Eu acho que a Uhum, primeira coisa é olhar para os lados. Não digo na empresa, mas principalmente na vida, na vida. Então, assim, quantas pessoas você segue nas redes sociais que são diversas? Quantas pessoas você conhece? Quantas delas vão, agora na pandemia nenhuma, mas quantas iam na sua casa, né? Se você é uma pessoa branca, quantas pessoas negras são seus amigos? Ou se uhum, você é uma pessoa heterossexual, quantas pessoas LGBTQIA+, você tem no seu círculo? Eu acho que esse é o primeiro passo. uhum. Isso. É claro que você pode desenvolver isso junto com outras pessoas na empresa. Eu acho que esse é um ponto muito legal, que é o que Perfeito. você falou de criar esse working group. É porque às vezes, eu acredito que para transformar isso num grupo de trabalho, você precisa ter um mínimo de conhecimento e um mínimo de percepção. Então, assim, Ah, eu acho que o primeiro passo é ter essa percepção, observar. Então, acho que exato, exato. esse seria o Você primeiro. me lembrou uma coisa que o Fábio Mariano falou, Eric, que é um grande amigo meu. Ele é casado com uma pessoa que cuida dessa parte dia a dia, né? O marido dele faz esse trabalho com pessoas trans. Eu já palestrei para essas pessoas na ISPM. O Fábio é professor da ISPM, ele é doutor em antropologia e sociologia. Ele é casado com o Ricardo. E ele falou uma coisa para mim quando eu estava no mercado financeiro. Eu liguei para ele e falei, cara, o que é que eu faço? Eu fui pedir ajuda ao doutor, né? Eu falei, doutor Fábio, não é mais como um amigo que eu lhe peço essa ajuda, não. É como um especialista que você é. O que é que eu faço? Ele disse uma coisa em 5 segundos, que você acabou de resumir. Quer criar times diversos? Quero. Contrate líderes diversos. Tchau. Aí desligou o telefone. Eu falei, caralho, bota a porra da mulher preta lá, caralho, e deixa ela trazer os pretos. Bota um gay lá de diretor de marketing, deixa ele trazer os gays, sabe? Tipo, não adianta você contratar pessoas diversas e colocar para limpar a tua empresa e dizer aqui tem um trans. Sacou? Aqui tem um gay na recepção. Não, cara, contrate pessoas para serem líderes. Elas vão fazer isso. Sacou? É o que você resumiu aí agora. E você pegou nesse ponto que é bem importante, que às vezes a primeira coisa que a pessoa vai dizer é, mas não tem. Então, assim, pesquisando muito bem, em alguns. Talvez pessoas trans seja mais difícil por aquele ponto que a gente falou. Geralmente elas são Isso. afastadas Mas tem da instituições qualificação, que já mas tá, tem muitos. já tem, exato. Existe uma empresa, uma organização chamada Capacita Trans, que além deles capacitarem pessoas, eles fornecem, trabalham como se fosse uma agência de empregos para pessoas trans. Então, assim, às vezes você não tem como treinar uma pessoa do início ao fim, porque sua empresa é pequena, porque não cabe dentro da sua realidade. Um caminho é esse, encontrar alguém. Mas, assim, se você quer ter um grande líder, se você quer, é importante você treinar essa pessoa. Entende? Eu acho Exatamente. que é legal pegar, um exemplo um pouco mais mainstream, mas o Magazine Luiza, né? Para abrir o processo de trainee especificamente para pessoas negras, eles abriram mão de uma série de coisas, como pós-graduação, inglês fluente, certas coisas que, em geral, são mais difíceis para pessoas negras. Então, Uhum. esse tipo de, não é concessão, mas esse tipo de consideração, você considerar isso na realidade das pessoas é muito importante. E, rapidinho, antes de continuar, preparar a equipe para a diversidade. Então não adianta Isso. você também só treinar aquela pessoa, aí chega aquela pessoa trans naquele universo e ela vai ser hostilizada ali como foi na vida inteira. Então Exatamente. falar sobre isso com a equipe é muito importante. Esse ponto é essencial. Por vezes, eu esqueço desse ponto. E eu sou lembrado dele o tempo inteiro. Não basta fazer. Tem que treinar quem vai receber, né? Tanto que tem um caso que o Fábio me falou de um cara que pediu sabático. Ele voltou 60 dias depois, mulher. E a empresa não estava preparada para essa mudança. Imagina, ele saiu, homem, voltou mulher. É óbvio que na cabeça dele já era uma mulher. Mas para as pessoas ali, não. Né? E aí as pessoas não foram preparadas. Então, ao ponto que a gente não pode exigir que as pessoas tenham senso crítico, discernimento e deixe a porra da vida das pessoas em paz, né? A gente também precisa treinar. Só que o Brasil, Eric, é um país
que tem que falta gestores. É um país carente de gestores. E aí está o problema, porque o gestor não é o gestor só do resultado. É o gestor da qualificação. O gestor, ele prepara a pessoa para viver. Ele trabalha com o bem-estar da pessoa, do funcionário, né? Ele dá o melhor para o funcionário. Olha que legal aqui, as pessoas trabalhando, botando lixo para fora da minha casa. Dá tchau. Obrigado, viu? Deus abençoe. Ninguém me deixa trabalhar em paz nessa casa, né? Como é que eu vou ser criativo? Não tem autonomia aqui, pô. E aí, cara, eu acho que... Veja só, você já foi para aquele bar embaixo do Teatro Municipal de São Paulo? Já é do Facundo. Pronto. Ele tem até um livro, eu acredito, sobre essa questão de diversidade. Cara, você viu... Acho que é Empresas Diversas o nome, não tenho certeza. Isso. Você viu como a vibe do lugar é extremamente criativa? Olha os Total. garçons, os cabelos dos garçons, das garçonetes, a forma que se vestem, que apresentam Eles são todos drinks, artistas, né? Todos artistas, Todos a maioria artistas. LGBT, sacou? Negros, tem brancos. Veja só uma coisa, um ponto importante. Quando Pessoas de fala países diversidade, diferentes. exatamente. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está excluindo o branco, ok? A gente está incluindo as outras pessoas. Não é sobre exclusão, é sobre inclusão. Então, eu li um negócio que também nesse livro da Laila, que ela fala o seguinte: é importante a gente tratar o branco como mais uma raça. exato. Porque uma base, uma coisa muito entranhada da supremacia branca é justamente o branco achar que os outros são as raças e ele é o normal. Entende? E não, ele é só mais um. Entendeu? Exato. Mais um. E também, puxando para o outro lado, sendo advogado do diabo, quando a gente quer favorecer uma classe, a gente não pode desfavorecer a outra. Tá? É óbvio que uma classe privilegiada, ela não é desfavorecida em nenhum momento, né? Ela já é privilegiada, né? E não existe igualdade, nem entre gêneros, nem social. O que existe é equidade. E é importante a gente saber disso, porque na equidade eu deixo de dar alguma coisa para alguém para dar para outra, porque este alguém já teve essa coisa o tempo inteiro na vida, certo? Então, quando você entra num bar desse, que você vê piscina de bolinhas, que você vê pessoas tocando violino, violoncelo, de David Bowie, sabe, até Nirvana, que você, cara, aquilo ali não foi um cara que sentou sozinho e falou, vou botar esses músicos, vou botar essa piscina de bolinha, vou contratar um monte de gay aqui, uns pretos para cá. Não é assim que funciona. É um processo que estas pessoas estão envolvidas, é o jeito natural delas, sabe? É a vibe, é a energia do lugar provocada por essas pessoas que geram essa criatividade através da diversidade. Então, eu acredito, cara, que na nossa cabeça, esse é o grande problema. Na nossa cabeça tá super construída a ideia. O problema aí vem um tópico que é sensível. O problema é que nós temos agora a capacidade de entendimento, senso crítico, e a gente tem o dever de ensinar as pessoas que não têm. Sacou? Então, eu quero provocar até você mesmo, Eric, porque a gente tem essa coisa em comum. Eu tenho um pavio curto para muita coisa que eu vejo que está errada, né? E você é pior que eu. Eu já precisei... Não, eu mudei. Ixi, mudei. Hoje em dia eu tô Ericzinho Paz e Amor. Você mudou, Real. Eric? Sou Eric Paz e Amor. Eu Ótimo. vejo uma coisa errada, eu rio por dentro, sorrio e concordo. Então, aí é que Mentira. tá. Mentira. Pois Eu sou chatíssimo. Mas vê só, Eric. Qual é a nossa meta final? Que a gente tenha um lugar mais equitário, não é? E a gente batendo na cabeça das pessoas que erram e gostam do erro e se sentem orgulhosas pelo erro, o que é que está acontecendo? A gente está cada vez mais separando, né? Está distanciando. E a gente está sofrendo pelo comportamento dela, porque ela não está se comportando de uma forma que a gente prospere enquanto sociedade. E a gente precisa dar esse próximo passo, que é tipo assim, cara, peraí, deixa esse hominídeo, deixa eu mostrar para esse hominídeo como ele deveria se comportar para que a nossa sociedade prospere. Porque o que é mais difícil, entretanto, mais genial num ser que tem o senso crítico apurado, é ter a paciência de lidar com a ignorância. Eu não tenho, você não tem. E eu acho assim, quando a gente vê alguém, né, que olha para a ignorância e fala, deixa eu te dar outra perspectiva.
eu entendo de onde você vem. Ao invés de, vai se fuder você, sabe essa coisa? Mas eu acho que é um Cara, eu recado tenho importante estudado de dar, muito né? sobre isso, sabia? Uhum. Eu tenho estudado sobre isso e tenho trabalhado exatamente sobre isso na terapia. Porque ter essa reação, principalmente diante do negacionismo e de tudo mais, é o natural, né? Você acha um absurdo, como assim? A Terra plana, como assim, né? E eu tenho, de verdade, tentado trabalhar estratégias e formas de lidar com essas pessoas. Eu vou te falar por quê. Entre outras coisas, acho que você viu, a maioria das pessoas viram, tem um documentário sobre terraplanismo na Netflix. E um dos momentos tem alguns cientistas opinando, né, por que em pleno século XXI o surgimento dos terraplanistas. E uma das conclusões que eu achei muito plausível é a falta de acolhimento dessas pessoas que são mais ignorantes. Então, assim, elas vêm com as ideias malucas, ao invés da pessoa explicar que não faz aquilo, vai lá, você é burro e deixa pra lá. Então, assim, eu acho que o que eu tenho aprendido até com essa tentativa, eu tenho tentado fazer isso entre pessoas de universos diferentes, às vezes com sucesso, às vezes não, que é justamente com a palavra acolhimento. Pense que a pessoa está tão certa quanto você no universo dela. E pensar que você também pode estar errado em alguns raciocínios. Eu acho que acolhimento e humildade é o ponto, Uhum. independente do quão você se ache absolutamente certo, independente do quanto você ache que a pessoa está absolutamente errada. E um ponto Exato. importante é, muito fácil falar. Agora eu quero ver agir assim. Quando você aprender, né? Me explique como diria o filtro solar. Mas vê só, Eric, eu tenho um Exatamente. ponto sobre esse antes da gente entrar na parte final. O que é que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai ler as 3 perguntas restantes e vai finalizar com o passo a passo de como você implementa um processo criativo individualmente mesmo, assim, com o teu Em cérebro. 15 Mas minutos. vê só, Eric, vê só, eu preciso do banheiro. Veja só, qual que é o problema da ignorância? O viés de confirmação, né? Então, a gente tende a evitar o questionamento. E, cara, eu sou uma pessoa que questiona até meu nome. Por que meu nome é esse? Nossa, veio de onde? O que significa meu nome? A gente precisa começar a desconstruir as coisas, as nossas crenças. Por que eu acredito nisso? Por que eu como isso? Por que eu gosto daquilo? E a gente tem que parar de achar que as coisas que fazem sentido pra gente são reais. Uma coisa é você gostar da informação, outra coisa é ela ser verdadeira. Sacou? Então a gente tem que começar a questionar tudo. Então a gente já tem vários. A ciência, ela não é vilã. Ela não é uma crença. Ela não é ideologia. A ciência, ela é uma metodologia. Ela está ali para testar, para questionar e para te dar dados sobre aquele questionamento. Então ela não Eu vai acho que vir fica uma contra a sua dica para crença. todo mundo pesquisar sobre a definição de metodologia científica. Saber o Exato, que é, exatamente. saber a base, Exatamente, ler. exato. Porque aí a gente foge desse negócio. Não, cara, mas a Terra é plana porque, cara, Cara, por favor, veja só. Primeiro, vamos entender o que é, né, o sistema solar. A gravidade, né, o poder gravitacional, movimento de translação e rotação da Terra. Se a Terra é plana, como é que ela roda, porra? Então, quer dizer, eu acho que estudar astrofísica seria bem para a saúde mental de todo mundo do planeta inteiro. Mas veja só, eu acho que isso são coisas que é tão simples de fazer, né? Por quê? São simples de fazer. Porque tu pergunta. Na pergunta, tu questiona, aí tu vai começando a tentar se responder. Isso é o que a gente chama de senso crítico. E a ciência nos presenteia com isso. Senso crítico, questione tudo. Tudo, o que você acredita, o que você não acredita, por que você acredita. É porque te faz bem. Quer ver uma informação foda, Eric? Eu amo café. E café dá hiperfoco. Só que há alguns meses eu li que café diminui a massa cinzenta. Você acha que eu gostei de ler isso? Mas eu vou fazer o quê? Mas eu acredito no café. É bom, faz bem. Eu não vou fazer isso. É lógico, eu Eu tenho acredito. uma cafeteira de expresso maravilhosa em casa e você vem me falar isso. Eu vou jogar fora minha barista aqui agora porque Ah, diminui a massa cinzenta. Então, quer dizer, eu tenho uma cafeteira dessa. Não é igual a sua, mas eu comprei uma de manual assim de fazer. É muito. Não tem é, como, cara. É muito é bom uma ter isso em experiência, né? casa. Muito É uma sexy, muito sexy. Eu experiência. me sinto um Muito homem sexy. extremamente sexy em Gosto, acomodar, fazer meu gosto de café. moer o meu próprio café
Inclusive, lá. quando eu quero conquistar alguém, eu chamo a pessoa para eu fazer café, né? Aqui, deixa eu te fazer um Nossa, café. mas era isso que você Aí, queria aquele dia, então? Todos exatamente, eu aqueles fiz dias você 3 cafés fez café. todos os dias. Por 2 meses com você na minha casa, você não se ligou. Porra, desculpa, eu É, sou meio. eu ia ter que jogar o café na sua cara para queimar a sua cara, para você entender o que está acontecendo ali. Eric, vamos ler as 3 perguntas e aí a gente entra na etapa Vamos. final que precisa ir ao banheiro. Vamos lá, o Márcio perguntou aqui: o princípio socrático é a forma mais eficiente para estimular o raciocínio criativo, que é o só sei de nada, que nada sei. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui do princípio socrático. Quando Sócrates falou só sei que nada sei, ele não estava falando que ele não sabia. É bom você saber, porque tem um monte de gente que não Ele sabe estava de porra dizendo que ele não sabia nenhuma. o suficiente. O que ele sabia era nada É, perto de que tudo. exato, ele queria provocar que a pessoa desse o seu melhor para que ela tentasse falar as mesmas coisas que ele já sabia de uma maneira diferente. Ele queria perspectiva, ele não queria só o conhecimento específico. Mas tá cheio de gente aí que não sabe de porra nenhuma, achando que é Sócrates, né? Não, porra, nem Sócrates sabia de tudo, né? Olha o Stefan aqui querendo que eu chame ele para um café, ó, porque eu falei que eu paquero fazendo café. Pode ir para minha casa aqui em Maceió, Rafão. Se você chegar aqui, eu vou te receber vestido de pacote de café. Então, o que é que eu acho, Márcio, para te responder aqui, e Eric, aí você me complementa, mas eu acho que o princípio socrático, ele é essencial para a gente ir atrás do conhecimento, né? Que eu acho que a grande lição do Sócrates é a pergunta, né? O questionamento. Se você ler, tem alguns livros do Sócrates, muito pequenos, inclusive, Eric, eu tenho aqui atrás, ó. São os últimos dias de Sócrates, ó. Apologia de Sócrates. Esse livro é de Platão, deixa eu virar ele aqui. Não sei se você Pessoal, está focando. Apologia de Sócrates, tá vendo aí? Esse livro é super Uhum. fininho, ó. E ele mostra os últimos momentos de Sócrates, como Você lê Sócrates numa foi. sentada, né? Exato, como Sócrates foi executado, por que ele foi executado, etc. E ele usa bastante a questão do questionamento. Porque no final da vida de Sócrates, a galera chegou para ele e falou assim: se você assumir para a juventude de que o que você está fazendo é errado, a gente não mata você. E aí Sócrates falou: então vou eu. Ele fez uma pergunta. Então vou eu pegar todos esses anos de construção de pensamento e jogar fora apenas para viver? Caralho, sacou? Tipo assim, cara, a minha vida é isso aqui. E vocês querem que eu me mate antes de me matar? Eu não vou me suicidar. Me matem vocês. Porque aí, vocês me matando, vocês tornam verdade o meu ensinamento. Caralho, sacou? Tipo, Ele bugou, né? não, Deu erro você lê 404 nos caras. caralho, se o Sócrates fosse vivo, eu daria pra ele. Porque puta que pariu. Que foda, velho. Tá ligado? Tipo, é um nível de senso crítico bizarro. Sacou? É uma É. parada que vai lá. Então, é óbvio que essa vibe de você implementar Sócrates na tua vida, ela faz você, de fato, ser mais consciente. Porque o ser inteligente é o ser que tem consciência, né, das coisas ao seu redor. Você quer falar alguma Eu coisa? gosto muito da lógica do senso socrático e principalmente porque ele tem uma relação muito direta com a metodologia científica, né? Porque Uhum. é aquilo, se você faz uma pesquisa, se você faz um estudo, não é você que vai validar. São outras pessoas, são pares, mas com visões diferentes, né? Uhum. E é a pergunta, sempre perguntar, e sempre o escrutínio, o eterno escrutínio da informação. Então eu acho que faz todo Exatamente. sentido. O cientista, tanto é que os grandes cientistas sempre deixam claro que eles não sabem o suficiente sobre aquilo e Aham. que não existe É, informação suficiente sobre aquilo. Então acho que eles não. Sócrates ele define muito a metodologia científica. Exatamente. Eu acho que saber que sempre vai existir uma pergunta que vai elevar a consciência é o core business ali da parada, né? A gente está com presenças internacionais aqui, viu, Eric? Eu vou falar Olha, inglês por 2 segundos aqui. Hey, Cecilia, I can see you here. Thank you guys for joining us from the a States. Cecília, Cecilia used to work with me at Facebook. She's amazing. Cara, tem mais uma pergunta aqui. Como essa separação prejudica a criatividade? Eu não sei de que separação, Igor, eu você acho está que a falando. separação, eu acho que são as polarizações que a gente comentou em algum momento. Então, se você acha isso, responde isso. Eu acho que é isso. Cara, atrapalha muito, atrapalha muito. Apesar de, assim, a gente vive num momento bem complicado, né? Porque essas diferenças causam animosidades graves.
e tem que ter de verdade muito tato para lidar com essas coisas, né? Então, acho que é muito importante, sim, ter, eu não digo ter os dois extremos, mas eu acho que ter de um extremo ao outro, e não somente os dois extremos, você entende? Porque você tendo esse recheio, essa coisa entre eles, é isso que vai, por isso, é isso que vai amaciar as coisas. De novo, quanto mais diversidade você tiver, mais fácil vai ser você quebrar essas questões, porque você vai ver informações diferentes. É mais ou menos a experiência de ir para um país diferente, né? Na sua casa é todo mundo igual a você. Aí você chega numa empresa em que tem 10 pessoas, cada uma de uma origem totalmente diferente, você naturalmente, ó, eu falei alto até porque eu empolguei, você naturalmente passa a questionar suas próprias verdades. Eu acho que a partir desse momento, para a criatividade não tem mais volta. Perfeito. Ó, olha só, eu vou responder da forma mais rápida, tá? Mas olha só, é verdade que o ócio é inimigo da criatividade que prazos ajudam nas boas ideias? É o extremo oposto. E vocês vão ver isso na finalização dessa live. Como o ócio, na verdade, é necessário para que você crie. E eu já gravei um podcast falando como o tédio nos ajuda a ser criativo neurologicamente, inclusive. Então, essa pergunta, na verdade, é o extremo oposto. O ócio é um dos pilares da criatividade. O criativo tem multipotencialidades, isso gera insegurança na tomada de decisões. Eric, tu responde um, eu respondo outro. Tá bom. Eu não ouvi a sua pergunta. O criativo tem multipotencialidades, isso gera insegurança na tomada de decisão? Com certeza. Se você tá seguro das suas decisões, significa que provavelmente elas podem ser erradas, porque você não olhou todas as possibilidades. Então, como que você vence a insegurança? Eu acho que, de novo, com visões diferentes perto de você, né? Então, se você não... como que é a frase? Eu não lembro exatamente as palavras certas, mas assim, se você não está correndo, se você não errou, se você não tem errado, significa que você não tem tentado coisas novas. Então você não está sendo criativo e nem inovador. Então essa insegurança faz parte. E é bom sempre lembrar que não existe uma resposta única para as coisas, porque teu cérebro, pelo viés de confirmação, vai dizer, é isso aqui, ó. É óbvio que é isso aqui. O óbvio não existe. Então busque mais de uma alternativa, explore. A Josi perguntou, que atividades vocês sugerem inserir na rotina para estimular a criatividade? A gente vai falar no final da live daqui a pouquinho, daqui a 3, 4, 5 minutos a gente fala essas duas perguntas que passaram e não respondemos, está contida no final da live com os 5 passos, tá? Que são essas atividades. Eric, tem uma porrada de perguntas aqui, eu vou escolher mais algumas, tá? Vou botar mais 3. Vamos lá. A criatividade depende da experiência de vida ou de trabalho de cada pessoa? Sim. A criatividade, e a gente vai falar isso daqui a pouco, ela precisa de memórias. Não tem como você ser criativo se você não tem experiências através dessas memórias, né? Repertório. Não precisa ser um velho, né? Até porque uma criança que mora numa rua que tem 9 anos, ela conhece mais aquela rua do que uma pessoa que tem 90 anos e passa por essa rua todos os dias. Porque ela tem intimidade com a rua, ela conhece os detalhes da rua, as experiências dela é mais detalhada. Então, a gente precisa sim, de repertório, de memória, de experiências. A próxima é você que responde, Eric. Se criativos são inseguros por natureza, eles não são bons líderes? Olha, eu acho que não, Eu acho que a liderança, eu acho que um líder criativo ele tem ele tem um quê a mais. Mas deixa eu pensar aqui melhor. Porque eu já tive dificuldade de liderança por ser muito criativo, porque eu tive dificuldade de focar. Mas quando você tem uma equipe que te completa, você consegue sim ser um bom líder. E eu acho também que se você tenta ser um líder sem apelar para a criatividade, a sua equipe vai ser um pouco morna. Vai ser meio... Eu desconstruiria o termo liderança. Para mim, liderança é situacional. É aquela pessoa que detém um conhecimento que as outras não têm. Por exemplo, se o Eric quiser ir para Pequim, eu já morei lá há 4 anos. Eu vou liderar o Eric em Pequim, porque eu conheço Pequim. Agora, se o Eric me chamar para um lugar que eu nunca estive, é o Eric quem vai me liderar. Isso independe da capacidade e habilidades que o Eric tem e que eu tenho. Então, liderança é situacional. E quem lidera é quem detém o conhecimento.
Então, se você é um ser criativo, o que é ser um ser criativo? É aquele ser que utiliza a sua memória, as suas experiências de uma forma que o outro não enxerga. Eu vejo exatamente o oposto. Quem é mais criativo consegue ser mais líder. Por quê? Porque eles conseguem, de maneira criativa, envolver as outras pessoas para o caminho do conhecimento que ele tem. O problema é que os líderes criativos, eles causam um grande problema. A criatividade, ela faz você enxergar, mas não necessariamente deixa o outro enxergar o que você está vendo. Então você precisa ser treinado para gerir a percepção do outro. E a maioria dos líderes criativos, eles não têm esse tipo de qualificação. E aí eles são criativos para si mesmos, acabam tendo dificuldade porque não conseguem fazer esse elo. E é por isso, O Eric, que é que você tem normal. essa dificuldade. E É totalmente. normal ter E totalmente treinável, né? Exatamente, totalmente aprendível. Uhum, exatamente. Vamos perguntar, tem mais duas perguntas finais aqui. Como saber se uma pessoa com facilidade de desenvolver a criatividade? Eu vou pedir para você escutar meu podcast sobre criatividade, acho que é o 99, e ele fala passo a passo como a gente descobre se é criativo ou não é e o que a gente faz com isso, sendo ou não sendo criativo para se transformar ou para exponencializar essa nossa habilidade. Você quer dizer alguma coisa sobre essa pergunta, Eric? Não. Beleza. Última pergunta. Como saber se uma pessoa... Ah, é a mesma pergunta. Beleza, maravilha. Então a gente já fez a última pergunta. Eric, para finalizar, eu estou aqui na Como minha saber se frente uma com... pessoa tem ou não disposição? Então tá, vou responder. Se uma pessoa tem ou não predisposição à criatividade, eu É, acho que a pessoa que está disposta tem uma predisposição. Você entende? O entendo. fato dela estar predisposta a ser uma pessoa criativa, isso é a primeira. Porque se ela está disposta, são exercícios básicos, que eu acho que você vai dar alguns, eu posso sugerir também. Vamos lá. 5 passos para... De acordo com o Masterclass, isso aqui resume muito bem alguns artigos que eu andei lendo sobre criatividade para gravar o podcast e eu achei bem Boa, vou cirúrgico. anotar também esse. A gente precisa ter, no mínimo, 5 passos para criar um processo criativo, tá? Então, independente de você ser criativo naturalmente ou não, quando você quer criar alguma coisa criativa, eu vou te dar 6 passos, não 5. 5 a gente vai trasladar, mas o passo 0, o primeiro passo para você entender é catar um problema. O que é catar um problema? Achar o problema. Então, primeiro, qual o problema que você quer resolver? A primeira coisa que você tem que fazer na sua cabeça. Eric, você quer ser criativo em alguma coisa? Quero. Qual o problema que você quer resolver? Wesley, eu quero criar uma startup que resolve a fila das mulheres no banheiro. É um problema. Todo lugar que a gente vai, o banheiro masculino não tem fila, o feminino tem. Não é um problema social? É. Então, como a gente resolve o problema? Toda inovação, a necessidade é a mãe da inovação, lembra disso? Então, temos um problema, certo? Agora, quais são esses 5 passos que a gente começa a resolver esse problema de forma criativa? Passo número 1, estágio de preparação. Você tem que, literalmente, pegar um tempo da sua vida para sentar num ambiente agradável e se perguntar, cara, como é que eu resolvo isso? Porque a gente normalmente fica forçando o cérebro a dar uma resposta, mas, gente, as nossas memórias são geradas por sensores. Então, você tem que ir para um ambiente tranquilo, calmo, né? Uma praia, alguma coisa do tipo. Ah, Wesley, eu não tenho esse ambiente no meio do trabalho. Vai para a cafeteria, pega um café, faz alguma coisa que você gosta. Deixa o cérebro tranquilo. Vai colocando uma música, a playlist que eu tenho lá de Equilibrando o Cortisol, depois eu posto ela aqui, inclusive, para poder balancear os seus hormônios e se pergunta em voz alta. Como eu resolvo esse problema? Como eu posso ter uma perspectiva para resolver esse problema? E fica 30 minutos ali, 45 até 1 hora, só pensando em como resolvo. E vai anotando essas ideias. Este momento, para a ciência, é chamado de estágio de preparação. É quando o teu cérebro começa a transladar dentro das memórias. Você está forçando o teu cérebro para as memórias, para transladar nas memórias. E tem outra coisa que você pode fazer nesse mesmo estágio, Eric, que é dormir. O cérebro, ele se reconstitui, as energias dele, as memórias dele, ele se reorganiza quando a gente dorme. Então, é por isso que no Vale do Silício as pessoas podem tirar soneca, por exemplo. Então, se você quer entrar num estágio de preparação muito bom, você tem que se questionar um tempo só para se questionar como você resolve e depois um tempo para você dormir, para reorganizar as ideias e acordar no outro dia com o problema ali, ó, bem afilado, já entendi quais são as possibilidades.
Você quer falar alguma coisa? Você já experimentou? Você faz isso, Eric? Faço. Só que talvez, além do lance das ideias, eu teria um menos zero, que é o pescar referências, né? Tentar ver aquele. Eu Uhum. acho que o pescar referências em todos os aspectos, desde ver um filme sobre que tem aquele problema ou que não resolveu aquele problema, até. Então, eu acho que trazer informação para essa preparação e aí tirar essa soneca é batata. Você faz isso, então. O segundo passo é o estágio de incubação. Alguém me perguntou aqui, nos perguntou, né? Ah, me falaram que o ócio é ruim para a criatividade. É o extremo oposto. Na fase de incubação, ou seja, quando você definiu qual é o problema que você quer resolver, você já deu um tempo para o teu cérebro dar uma pensada e uma reorganizada, agora você precisa parar de pensar no problema. Olha que legal isso. Ou seja, você precisa descansar, relaxar a mente, parar de pensar na resolução do problema. Por quê? De acordo com a ciência, quando a gente para de gastar energia com aquele problema, a gente expande a percepção. E aí a gente expande a percepção indo na piscina, tomando água de coco, sabe? Tipo, se divertindo, escutando uma música, tocando um instrumento, sabe? Fazendo algum programa Pedalando, com o fazendo seu... algum exercício, isso é bem legal. Fazer algum exercício Exato, físico exato. também é muito legal, tem um Você efeito faz esse processo de sensacional. incubação, você se afasta das coisas que você está tentando ser criativo muitas vezes? Talvez não de maneira estratégica, seguindo um passo, mas é que chega um momento que a ideia começa a estafar, né? O problema ele Uhum, começa a estafar. Aí você pega a bike, exato. vai, sabe, vai ler um livro, Perfeito. vai fazer um café. O problema estafou, né? Ou seja, bloqueou, vai para o ócio, né? Essa parte é importante, que é a parte de incubação. Aí a gente entra na terceira etapa, que é o estágio de iluminação. O que é o estágio de iluminação? De acordo com a ciência, é nesse ócio que você tem um insight. É quando você não está utilizando a tua força neural, ou seja, o seu poder cognitivo, é que você tem esses insights, porque teu cérebro, ele está trabalhando no teu subconsciente. Olha que foda. E aí ele vem, você olha de repente para uma cena num parque e fala, caralho, é isso, porra. Aí você não sabe de onde veio aquela ideia? Veio do processo. E por isso que a gente chama de ócio criativo. Porque é neste momento que a gente entra no terceiro estágio de iluminação. E aí tem algumas atividades, Eric, de acordo com a ciência, que eu já falei várias vezes, você sabe, que a gente pode provocar atividades que não requerem energia de poder cognitivo e a gente consegue exponencializar o ócio criativo. Varrer a casa, lavar pratos, cozinhar. Lavar o Essas, banheiro, exatamente, tomar banho. tomar Essas banho. coisas são Então, coisas é que a gente até um faz. clichê o lance do banho, mas junta tudo isso que você falou, né? Uhum, Porque o banho, geralmente, você toma o banho de manhã, né? Então, você acabou de dormir, às vezes você passou a tarde ou a noite uhum, até estafar no problema, você vai dormir, exato. aí você acorda, o banho, o café da manhã ali ali, esse é o momento. Uhum, perfeito, maravilha. Quarto ou quinto, na verdade, né, e penúltimo ponto, é o estágio de avaliação. Não tenha uma ideia e ache que os seus insights vai resolver a ideia, vão resolver a sua ideia, e já chegue na empresa apresentando essa ideia. O quarto ponto é um dos pontos principais para você avaliar, é o estágio de avaliação. Então você precisa pesquisar no mercado como essas ideias foram implementadas, se elas já existem, como as outras pessoas, não pesquise antes. A galera fala muito, vou ter uma referência aqui. Não pesquise antes, porque a referência, ela doutrina o pensamento não criativo. Ela faz você focar demais. Você só pesquisa referências no quinto estágio, que é o estágio de avaliação. É E as mesmo? pessoas... e aí você pergunta as ideias dos seus amigos, o que é que você acha disso? O que é que você faria se estivesse no meu lugar? É esse o estágio, porque senão as pessoas vão doutrinar demais as suas decisões. E eu, e É, eu, eu, e essa, eu, eu não sei se a gente discorda. Não sei se a gente Uhum, discorda ou são coisas diferentes. Eu gosto, essa fase da referência, que é justamente conversar com pessoas, como se fosse uma validação. Sim, isso uhum. acontece, para mim acontece no final. Mas, por exemplo, ler e ver sobre o problema me ajuda, isso pode ser uma coisa pessoal, mas me ajuda a contextualizar o problema. É diferente, são coisas diferentes. Ah, tá. Porque quando você lê, você está buscando mais memórias, mais conhecimentos, está aguçando. Quando você, Isso, Wesley, isso. o que é que tu acha disso? E eu dou minha opinião,
você está bebendo de uma fonte muito focada. É muito Aí perigoso. sim, Não é é linear, isso. não é linear, É isso. mas é Uhum. perigoso. Então é melhor você validar no final. E por fim, última etapa para a gente encerrar essa live aqui é a etapa de verificação, é o famoso MVP. Então, antes de vocês pegarem os dados, montarem a ideia, já apresentar, vocês precisam validar essa ideia numa verificação. Vocês precisam chamar pessoas e numa sala só. O que você acha aqui? Deixa eu fazer isso aqui com você. Experimenta e me dá feedback. Veja que não é o que você acha da ideia, é o que você acha do produto que saiu da ideia. É o MVP. É o mínimo produto ali para você realmente testar, validar. Ah, Wesley, mas se for uma ideia que seja para uma publicidade, cara, monta uma arte e mostra para a pessoa. Entenda como a pessoa se sente com a sua arte. Ah, Wesley, se for, sei lá, um produto que eu quero vender no mercado, cara, pega esse, produtifica ele, mesmo que seja no PowerPoint, e passe ele da melhor forma possível, já montada, para um grupo mínimo de pessoas consumirem essa ideia muito mais avançada. Veja que a diferença entre o ponto 5 e o 6, Eric, é que o 5 você valida a ideia. O 6 você valida o que saiu da ideia. E aí é um grupo mínimo de pessoas. Ali você está pronto para lançar alguma coisa de fato em uma escala maior. Fiz isso com a escola de carreiras, né? Eu fui ali, validei, tal, criei, pá, montei, fui validando, validando. No final, eu peguei um grupo de alunos mínimos ali. O que é isso? O que aconteceu com você? Está se batendo? O fone caiu, eu fui tentar segurar. Porque Foi eu achei ótimo que ele estava preso no cabelo. Então, para finalizar, essa etapa de verificação que a maioria das pessoas não chegam a fazer, é por isso que elas têm tanto medo e insegurança de apresentar uma ideia. Porque, veja, como eu vou apresentar uma ideia? Eu vou apresentar uma ideia cheia de respostas para várias perguntas que vão surgir. Né? Cheio de solidificações, de etapas com dados, sabe? Eu já vou apresentar falando, é isso, isso, isso. Para a pessoa é difícil dizer não. Saca? É difícil você não ser criativo num processo onde está cheio de validação, cheio de etapas, né? E para finalizar, Eric, você quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Não, eu ia dizer que volta lá no que a gente começou, né? Lá no início da live, que quando você segue esses passos, você se exaure dessa preparação, é muito difícil você estar inseguro na hora de apresentar, né? Porque você já apresentou para outras pessoas para validar, você já enfrentou os problemas que poderiam enfrentar. Então, acho que a segurança, melhor segurança vem daí. Perfeito. E o que eu queria falar é Eric, isso. Muito obrigado eu que eu agradeço, eu que aprendi muito agradeço. aqui. Eu acho legal os nossos bate-papos, porque Nós a gente aprendemos, né? expande, né? A gente aprende junto. Total. E você sabe, assim, que tem duas formas de você aprender com uma pessoa. A perspectiva dela e quando você fala para ela o que você acredita, teu cérebro aprende 95% a mais. Ou seja, eu vou sair dessa live aprendendo ainda mais a ser criativo. Porque se eu prendo essa informação só comigo e você também, a gente não tem como expandi-la. A gente acabou de fazer isso, né? Um dado super interessante. Eric, eu queria te convidar para fazer o Reset, que é esse link que está aqui fixado e está na minha bio, que é um projeto novo que eu estou fazendo e que ele também fala sobre criatividade, mas voltado para a carreira. Então, se você estiver disponível agora, segunda-feira, são 4 aulas ao vivo, tá? Vai ser de noite. Eu queria te convidar para fazer essas aulas e depois você me falar, porque essas aulas estarão no último processo de criatividade que eu falei. Eu quero que você consuma e, por favor, me dê a sua perspectiva. E para finalizar, Eric, que tal a gente fazer essa brincadeira da pergunta de novo? Vamos fazer, vamos fazer. Já ganhei, Já então ganhei. perdeu. Ô, Wesley, 3 a 1. que tem nesse seu curso aí que começa segunda-feira? Você consegue fazer e me dizer depois? O que você quer que eu te diga? O que você acha que você poderia me dizer depois do curso? Você já parou para pensar que tipo de reação você gostaria de ver depois que alguém fizesse o curso? Você acha que eu deveria pensar nisso? Você não quer mudar de assunto? Você gostaria? Beijo, Eric. Se cuida, velho. Beijo, gente. Valeu, Tchau, obrigado, tchau. Wesley. Tchau, pessoal.